Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana, agora aqui na BH News TV, e um programa que veio para debater, discutir, elogiar, criticar, mas acima de tudo defender os interesses da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana, do cidadão comum, da sociedade civil organizada, ajudar as autoridades, sejam os prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, diretores de fundações, diretores de autarquias, o bem da cidade de Belo Horizonte e também, é lógico, das cidades da região metropolitana. O assunto de hoje é o assunto do momento, é a questão da água, da escassez hídrica, do racionamento, do rodízio do fornecimento de água e as soluções possíveis para essa questão. A nossa convidada é engenheira civil, é engenheira sanitarista, engenheira de meio ambiente, engenheira de recursos hídricos, Célia Renault. Muito obrigado a você, Célia, por estar aqui com a gente no programa Ação Urbana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço o convite. Célia, o seu currículo é rico, muito extenso, competente, e você ainda é presidente da uma entidade denominada ABS, seção MG. Explica para nós essa sopa de letrinha ABS MG. A ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é uma organização não governamental com atuação em todo o Brasil. Então é uma entidade nacional? É uma entidade nacional. Eu sou presidente da seção Minas Gerais. Nós temos seções em todos os estados e no Distrito Federal. Tá certo? Então, somos um grupo de cerca de 5.000 associados, todos atuantes na área do saneamento e do meio ambiente, né, que se uniu desde 1966, a ABS vai fazer 50 anos no ano que vem, que se uniu desde 1966 com o objetivo do desenvolvimento das ações de saneamento e depois incorporando também a questão de melhoria da qualidade de vida e melhoria da qualidade ambiental. Você diria então que a ABS é um órgão mais técnico, assim, de pessoas que conhecem a questão de recursos hídricos, a questão de água, a questão de esgoto? É exatamente isso, é uma entidade de característica técnico-científica, né, que agrega todos esses saberes. Não é só engenheiro, no início pensava-se que era só engenheiro, não é só engenheiro, nós temos biólogos, temos geógrafos, temos diversos tipos de profissionais, mas que agrega todos esses saberes com o objetivo de melhoria da qualidade de vida da população, principalmente com ações de saneamento e de melhoria ambiental. Célia, exatamente o que eu queria te perguntar. Eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC. Meu aluno está lá no 10º período. Esse aluno de engenharia ambiental, ele pode se associar à ABS ou só quando estiver formado? Não, ele é muito bem-vindo na ABS. Mesmo não sendo formado? Mesmo não sendo formado, nós temos diversas categorias de associado e uma delas é a categoria estudante. Inclusive, a gente tem interesse que eles venham, a gente distribui todo o material, o nosso associado recebe um material sobre saneamento, um material atualizado, que é uma revista, né? Mostra essa revista para nós aí, Célia. É uma revista que se chama Revista Bio, que traz todos os assuntos da área numa linguagem mais jornalística, né? De mais fácil acesso. E temos também uma revista técnica, que traz artigos técnicos de tudo que está acontecendo de desenvolvimento de trabalhos técnicos na área. E esse aluno, então, vai passar a receber essas revistas que são trimestrais em sua casa, além dos boletins digitais que tem semanal e mensal, e com isso ele vai poder se atualizar sobre o assunto e conhecer um pouco melhor do que está acontecendo na área em que ele pretende trabalhar. Célia, eu também sou informado, conheço bem o trabalho de vocês, quero parabenizá-la publicamente, e eu sei que vocês também, esporadicamente, dão lá alguns cursos bem voltados para as questões do momento. Qual é o curso que vocês estão trabalhando com ele para agora, por esses dias? Agora, no mês de abril, né, a ABS vai fazer um curso sobre noções de saneamento básico. O que é esse curso? A gente descobriu que o setor de saneamento é um setor que fala muito para si mesmo. E a gente não pode falar para si mesmo, a gente tem que falar para todo o público. Então, nós fizemos um curso básico com as noções de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, que vai dar uma introdução do assunto a técnicos que não são da área da engenharia e do meio ambiente. Técnicos, por exemplo, advogados, economistas, ou mesmo estudantes que querem, então, ter uma introdução do que trata o saneamento e o meio ambiente nessa questão conjugada. Célia, eu tenho informações, eu sou dedicado à questão ambiental há muitos anos, apresento esse programa aqui, Ação Urbana, na BH News TV, então tem que ler, tem que me informar. E a gente sabe que a questão do saneamento ambiental tem 5 itens, e você não colocou aí a questão do controle de vetores. Por que não?
É uma questão que não está na política nacional de saneamento, né? O controle de vetores sempre foi incluída, porque é uma questão importante no saneamento, mas não foi incluída dentro das ações da política nacional de saneamento ambiental. Mas também é uma ação muito importante e o saneamento, o início da história do saneamento começou exatamente por essa correlação que se fez, né, num primeiro momento, da existência dessas doenças veiculadas tanto na água quanto em diversos vetores. E a necessidade de ações sanitárias para que essa melhoria da qualidade de vida acontecesse. Então, a questão saúde e saneamento sempre estão atreladas. Então, o controle de vetores, como é uma ação de saúde e que implica numa ação sobre o meio ambiente, então também é uma ação atrelada ao saneamento. Célia, eu sou um otimista e gosto sempre dos pontos mais positivos das entidades, das pessoas e das ações, né? Quando eu era vice-prefeito, nós participamos aqui em Belo Horizonte de um congresso nacional da ABS Nacional. Congresso belíssimo, cheio de gente, lá no Expo Minas, com muitas informações técnicas. E este parece que o grande momento da ABS são esses congressos. Conta para nós como que funciona a questão do congresso da ABS. A ABS faz a cada 2 anos um congresso nacional. Esse ano nós vamos ter o nosso congresso nacional no Rio de Janeiro. É uma edição onde você tenta reunir todas as ações, quer dizer, você tenta resumir todas as ações de todos os atores num único cenário, né, para discutir o que é importante e quais são as diretrizes que o setor vai tomar dali para frente. Então, é um congresso que reúne mais ou menos 5.000 participantes, né? Hoje nós vamos ter mais de 2.000 trabalhos técnicos apresentados, quer dizer, as universidades do Brasil inteiro, os técnicos do Brasil inteiro, as companhias de saneamento, os municípios, os sistemas operados pelos municípios, os municípios vão estar lá presentes também. Eles agregam tudo que eles estão fazendo no setor de saneamento para que você possa dividir e conhecer, e não se fique replicando aquilo que não deu certo e se replique muito bem aquilo que está funcionando em vários lugares. Rapidamente, o grande momento da ABS, então, é o seu Congresso Nacional. Exatamente, é o grande momento do setor de saneamento do Brasil, o maior congresso da América Latina, né, o Congresso da ABS, e que agrega isso e que vai estar de 4 a 8 de outubro no Rio de Janeiro, fazendo aí mais uma edição de sucesso, com certeza. Nós vamos para um pequeno e rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouco para falar de alguns problemas. Racionamento no fornecimento de água, a questão do rodízio no fornecimento de águas, taxa sobre taxa no fornecimento de água, e vamos continuar conversando com Célia Renault, presidente da ABS MG. Voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje debatendo a questão do momento, que é a questão da escassez hídrica. Vai faltar água, não vai faltar água? Vai haver a sobretaxa, isso é cobrar mais pelo fornecimento da água, não só pela Copasa, mas também pelos serviços municipais de água e esgoto, serviços autônomos de água e esgoto vão cobrar mais pela água aqui em Minas Gerais e também em todo o Brasil. Célia Renault, presidente da ABS MG, é a nossa convidada. Célia, em 1992, a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou a data de 22 de março, passado recente agora, como o Dia Mundial da Água. Nós temos a comemorar 23 anos depois que a ONU lançou o Dia Mundial da Água. Eu acho que nós não temos que comemorar, é uma data refletiva, né, para a gente refletir sobre o que está acontecendo. Desde 1992, até anteriormente a isso, né, já se previa, já vinha sendo anunciada essa questão de escassez hídrica acontecendo localmente e ampliando esse problema mundialmente. Então, desde então, a ONU vem pedindo para as pessoas refletirem sobre como que elas conseguem a água, que isso é um recurso finito, né? As pessoas tinham a ideia de que a água cai do céu e Deus que manda. Não, a água é um recurso finito, a água que existe na Terra sempre existiu, é uma quantidade fixa, tem alguma pequena perda para o espaço, mas é muito pequena, então nós temos uma quantidade finita e nós temos então que trabalhar para que essa quantidade seja suficiente para as nossas atividades.
O que o pessoal fala muito é que 97% estão nos mares, 2% estão nas calotas urbanas, nas calotas polares, só 1% está disponível, etc. Mas esse 1% disponível é água suficiente para que a gente faça todas essas atividades que a gente quer fazer, para que a gente dê uma boa qualidade de vida das pessoas. O grande problema que a gente tem é o problema da distribuição. O Brasil é um país que tem é bem fornecido, bem fornido de água. Nós temos 12% da água doce existente no planeta. Célia, vamos a algum problema? Por exemplo, lá em São Paulo agora, todo mundo hoje já sabe falar de sistema Cantareira, talvez não saiba que Cantareira veio da expressão de cântaros, né? Mas isso é outra questão. E agora, ameaça aqui em Belo Horizonte, também em Minas Gerais, vai ter racionamento, vai ter rodízio, vai se cobrar pelo quem consumir mais. Como é que fica essa questão problemática, então, da quantidade de água para nós aqui de Minas Gerais? Vamos ser um pouco egoístas, vamos falar sobre Minas Gerais. Então vamos. A questão é para Minas Gerais. Minas Gerais tem muita água, tem bastante água para todos os mineiros, nós não temos que preocupar com isso. Inclusive, nós fornecemos água, né? Nós sempre fomos a caixa d'água do Brasil, conhecido como a caixa d'água do Brasil. Fornecemos água para a Bahia, para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, através do Rio Pomba. E para São Paulo, para o Cantareira também, que uma boa porção do Cantareira são águas de Minas que saem daqui e vão para lá. Então, a gente tem uma quantidade de água suficiente. O problema que nós temos são problemas locais, né? Nós temos uma grande concentração urbana em Belo Horizonte, tá certo? Nós tivemos 3 períodos de seca consecutivos, que choveu muito pouco nos últimos 3 anos, e essa chuva que aconteceu, ela não foi capaz de repor os reservatórios, né, que estão aí para atender as pessoas, e os reservatórios chegaram num nível tal em que preocupa. Porque hoje nós temos água, mas o volume deles é tão pequeno que ele não consegue atender até a próxima chuva. Então, nós precisamos racionar para que esse volume, então, consiga atender até a próxima chuva, sem a gente ter que fazer nenhuma ação mais drástica. Célia, e quem é que deve fazer o uso sustentável da água para não faltar? A pessoa, nós, cidadãos, a indústria, o comércio, a agricultura, a mineração, a agropecuária? Quem é que tem que fazer esse uso sustentável da água? Não estou falando de racionamento por enquanto, Célia Ranó. Todo mundo. Todo mundo? Ninguém é exceção. Ninguém é exceção. Você, nós, todo mundo tem que pensar que a água é um bem finito e todo mundo tem que pensar que tem que fazer o melhor uso possível dela. A gente sabe que a agricultura usa 70% da água, mas ela usa essa água para produzir alimentos que são um fator importante na qualidade de vida da população. Então, quando não tem água, esses últimos meses as verduras subiram, a dona de casa todas sabem disso, né? As verduras subiram muito. Por quê? Porque não choveu, não tem água. Então, tudo sobe de preço e afeta a qualidade nossa de vida também. Então, todos nós temos que fazer um bom uso da água. Agora, nós temos também que exigir que o governo faça uma boa gestão desse recurso, porque o que a gente sabe é que nós temos água suficiente para atender todos esses usos. Agora, se ela está insuficiente hoje, é porque não está havendo uma boa gestão. Uma boa gestão consegue, então, fazer com que todas as pessoas recebam sem necessidade de grandes sacrifícios. A minha função aqui no Programação Urbana é mais perguntar, mais apresentar o programa. Mas eu também tenho o direito de opinar, né? Até porque eu sou estudioso também do assunto. Na minha visão, nós não vamos ter necessidade de racionamento, porque as pessoas vão participar, as empresas vão participar, as indústrias vão participar, não vamos chegar à necessidade do rodízio também, mas eu tenho um pressentimento, Célia, conheço bem o poder público, né, que vai haver cobrança de sobretaxa aqui em Minas Gerais. Eu não estou dizendo que é por um motivo ou por outro motivo. Então, repetindo, acho que não vamos ter rodízio no fornecimento de água, não vamos ter o racionamento, mas é provável que se tenha a cobrança pela sobretaxa. Seu exercício de futurologia, Célia, pode falar também. Eu torço para que a gente não tenha realmente esse racionamento, porque racionar é muito ruim, afeta a vida das pessoas de uma forma muito negativa. Agora, a gente sabe, né, que tem uma parte mais sensível do homem, é o bolso. Né? Então, a gente sabe que as ações, foi pedida uma ação voluntária de todas as pessoas para economizarem água e realmente houve uma redução de cerca de 10%, um pouco menos do que 10% aqui em Belo Horizonte, e que precisaria muito mais do que isso para a gente garantir esse uso pelo período seco.
Agora, o bolso sendo afetado, a gente sabe que provavelmente esses índices vão diminuir mais ainda, e se São Pedro ajudar e chover bastante, talvez a gente chegue lá para setembro, outubro, sem necessidade de racionamento. Eu quero comunicar que a Copasa, que é a empresa concessionária do serviço de água e de esgoto aqui de Belo Horizonte, fez um trabalho, isso que a Célia Renault está falando, a Prefeitura de Belo Horizonte também fez alguns folders, e nós da Ponto Terra fizemos questão absoluta de distribuir esses folders para todas as pessoas. É uma coisa pequena, mas distribuindo para as pessoas tomarem consciência dessa questão. Mas outro dia, Célia, você participou, também estive por lá, de uma organização do Apolo Erinja, Lisboa, do Projeto Mariozão. Qual que era o título do encontro dele lá? Conta para nós. Uma reclamação do Apolo, e eu acho que a sociedade civil tem que se mobilizar nesse sentido, dizendo que a culpa não é do meu banho. Quer dizer, que se está faltando água, se estão pedindo para que a gente economize água, a culpa não é do banho de 10 minutos que as pessoas estão querendo tomar. A culpa é da falta de gestão das águas do estado de Minas Gerais. Mas todo mundo, Célia, como você falou, pode colaborar. Para que banho de 30 minutos? Para que banho de 25 minutos? Banho de 6 a 8 minutos está de bom tamanho, ou 5 minutos. O que você acha, Célia? Conta para nós. O que se comprova é isso. A própria Organização das Nações Unidas, como você mesmo falou, fala que cada pessoa com 110 litros de água por dia pode fazer todas as suas atividades de forma confortável e mantendo aí a sua saúde, com todos os hábitos de higiene necessários. Hoje, aqui em Belo Horizonte, a nossa média já é de 150 litros por cada pessoa, usa em média 150. Mas nós sabemos que tem gente exagerada aí que usa 500 e 600, desperdiçando muita água. Então, se todas essas pessoas se conscientizarem, eu acho que 30% não é uma meta tão difícil. Nós estamos em 155, a ONU diz 110, esses 30% dariam perfeitamente para ser economizados pelas pessoas. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos no terceiro bloco. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão do conceito de saneamento básico, saneamento ambiental e dar alguns exemplos práticos. Voltamos já já. Voltamos ao terceiro bloco do programa Ação Urbana, hoje debatendo, conversando sobre a questão dos recursos hídricos, da questão da água, da questão do esgoto, do saneamento básico, do saneamento ambiental, com uma pessoa que vivencia o assunto, que conhece o assunto, que estudou o assunto, Célia Renault, engenheira e presidente da ABS-MG. ABS agora eu já sei de cor e salteado, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Minas Gerais. Célia, uma coisa importante quando nós comentamos sobre a questão de saneamento ambiental, saneamento básico, é a questão da água. Tem sido falado muito aí de perda de água, as pessoas falam 40%. A gente que conhece o assunto sabe que não é bem isso. O número é 37%, pouco mais, pouco menos, mas isso tem uma explicação. Conta para nós, então, água e as suas perdas. O sistema de abastecimento de água é a primeira coisa que acontece no saneamento, porque a água de qualidade nas casas é o que garante a saúde das pessoas, é o primeiro momento que a gente faz sistema de água. Então, a gente vem implementando os sistemas de água. E esses sistemas estão sendo implementados ao longo de muitos anos, desde as décadas de 50, eles vêm sendo implementados mais rapidamente. E o que a gente viu foi que não houve a reformulação. Esse sistema não está sendo mantido adequadamente. Então, isso causa uma perda muito grande na grande maioria dos sistemas. Perdas aí da ordem de 40%, vai até 70%. Mas o que a gente sabe, Ronaldo, é que essa perda a gente não consegue baixar. Países do primeiro mundo baixaram aí para 9%, 10%, mas esses países já atingiram a universalização. Explica para nós essa palavra universalização. O que significa a palavra universalização? Todo e qualquer cidadão do nosso país receber água em quantidade e qualidade na sua casa. Quer dizer, você ter essa água garantida, a água, o esgotamento sanitário e o resíduo sólido com destino final adequado. Na cidade de Belo Horizonte, que é o nosso interesse maior aqui, a universalização da questão da água parece que acontece, não? 99,9% tem alguns bolsões ainda com algum problema nas zonas de favelas, né? Mas está universalizado o sistema de abastecimento de água. Mas ainda tem que se correr atrás do sistema de esgoto e do tratamento de esgoto. Mas aí o que eu vinha falando para você? Então, essa rede de água em Belo Horizonte, que foi implantada desde a sua inauguração, ela vem sofrendo alguma melhoria, mas a preocupação maior foi em se universalizar, em se expandir essa rede. Então, nós temos hoje uma rede de uma idade muito variável, qualidade muito variável. E para você, então,
baixar as perdas, baixar o nível de perdas para níveis razoáveis, que seriam considerados da ordem de 20% para o nosso país, a gente precisa investir muito. E esses investimentos, com certeza, vão refletir também na conta de quanto custa essa água. Então, a gente fica entre a faca, entre a cruz e a espada, né, que a gente fala. Ou se investe para universalizar, ou investimos para reduzir as perdas. Então, é esse o problema dos gestores dos sistemas de abastecimento de água. Mas eu acho que os investimentos já estão prometidos, a Copasa se comprometeu a baixar agora, nesse próximo tempo, baixar para 30%, ainda é muito e a população tem que ficar em cima e cobrando que nós temos que chegar aí nos níveis de 20%, 15%, que aí seria o que a gente considera razoável no sistema. Célia, você tem duas coisas que me deixam irritados. Uma é a pouca capacidade de alguns gestores públicos, notadamente na questão do esgoto ou na questão dos resíduos sólidos urbanos, denominado lixo. A gente vê determinadas imagens que deixam a gente chateados, inclusive enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pessoa. A questão do esgotamento sanitário, a sua coleta, o seu não tratamento, é uma questão muito complicada, muito ruim para o ser humano, não, Célia Ranó? É muito difícil, causa muita doença, causa uma degradação ambiental muito forte, né? São atos inconsequências, são atos que vêm acontecendo ao longo do tempo. Então, o Brasil urbanizou tem pouco tempo, nós começamos a urbanizar, a grande urbanização depois da década de 60, né? A partir de 1950, 60, alguma coisa assim. Aí aqui tivemos a grande urbanização, os grandes centros urbanos. Aí, antes a preocupação era abastecer essas pessoas, porque elas morriam, porque elas não tinham água de qualidade nas suas casas. Aí na hora que você colocou água na casa das pessoas, as pessoas começaram a usar muito mais água. Quando ela usa muito mais água, ela gera muito mais esgoto. Aí essa geração de esgoto, onde é que eu tenho que jogar? Eu jogava no riozinho do lado da minha casa. Mas aí começou a feder do lado da minha casa, aí eu não vou levar. Então eu levo mais lá para frente que vai feder na casa do outro, não é isso? Aí o pessoal vai levando aquele esgoto lá para frente e não tratou. Aí começou a afetar o meio ambiente, inclusive reduziu também a disponibilidade hídrica de água de boa qualidade para outra população. E também a nossa questão do consumo, né, Ronaldo? Nós também estamos numa sociedade de consumo. O nosso consumo ampliou demais. Então, a geração de resíduos sólidos, que antes não existia, a gente jogava resto de comida para as galinhas, isso era normal em quem morou em zona rural. Como eu, que morei lá em Ponte Nova com a minha família de 10 irmãos. Sei muito bem o que é isso. Não sobrava comida. O que sobrava, você jogava para as galinhas, jogava para os porcos e era assim. Hoje, não. Hoje, além de muita embalagem, além de muito resíduo, a gente gera uma quantidade de 1 quilo de resíduo para cada habitante. E aí, aonde vai parar isso? Então, nós temos que ter um sistema de coleta e disposição final. Por quê? Porque o resíduo lançado gera doença e uma degradação ambiental muito forte. Eu quero chamar mais atenção ainda disso que a Célia Ranó colocou para a gente sobre a questão do resíduo sólido urbano, a questão do lixo. Cada um de nós, a Célia, eu, você telespectador, você telespectadora, cada um de nós produz cerca de 1 quilo, 1 quilo e 100 gramas de resíduo sólido urbano por dia. Belo Horizonte tem 2 milhões e 500 mil habitantes. Faça a conta que você vai ver o tanto que nós produzimos, sem falar nas questões do comércio, sem falar na questão da demolição de construção civil, essas coisas todas, né, Célia? Célia, a questão de resíduos sólidos está embutida no saneamento ambiental. Né? Você já falou aí. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sim, de 2010. Mas nós temos muita questão de lixões ainda aqui na cidade de Minas. É isso mesmo? É um problema da política pública de resíduos. É uma política nacional de resíduos sólidos, é igual a política nacional de saneamento. A política nacional de saneamento foi aprovada em 2007, a política nacional de resíduos sólidos em 2010, mas nós temos várias políticas nacionais que têm uma fundamentação muito boa, tem todo o objetivo muito certo, mas que não vem sendo implementada em toda a sua extensão. 2014 era o último ano para se ter lixões, e a gente sabe que 50% dos municípios, mais do que 50% dos municípios, ainda tem lixões. Célia, com todas essas dificuldades, a ABS está disponível para ajudar no que for possível. Exatamente. O nosso objetivo é sempre discutir, arrumar uma melhor tecnologia, que ela seja aplicada, que ela seja replicada e que as questões de saneamento sejam dirimidas e a gente viva num país onde essa questão não tenha mais que ser discutida, simplesmente tenha que evoluir. Célia Ranó, muito obrigado a você pela sua participação no nosso Ação Urbana. Quero agradecer a você, telespectadora, pela audiência. E você pode contactar conosco através do e-mail ips@ips.org.br. Até o próximo programa.